Recording is on. Começou, Julie? Sim, começou. Ah, tá. Não fez barulho aqui. Então, saiba que a sua força, o seu poder, a sua sabedoria, a sua prosperidade, a sua superconsciência divina, aquilo que você a sua felicidade verdadeira, etc., estão em seu interior, em sua alma, idêntica a Deus. A sua alma é feita à imagem e semelhança de Deus. E tudo, absolutamente tudo que o ser humano procura já está em sua alma integralmente, completo. Portanto, não tente se engrandecer pelo exterior. Como que você vai se engrandecer pelo exterior quando você já tem tudo em sua alma? Não é? Então, as pessoas querem se engrandecer pelo exterior, querem ser felizes pelo exterior. Por quê? Porque essa é a função do ego, desviar a atenção do ser humano, pois o ego vai sim te derrubar, literalmente vai te derrubar, nos três níveis, a nível mental, a nível espiritual e a nível material. Mesmo que hoje você esteja bem, amanhã você vai ser destruído nessas três áreas, é certeza absoluta. Então, a sua grandeza interior é completa, é divina e plena, e nada tem que ser buscado nesse mundo material. Por isso que o Buda disse: não queiras nada desse mundo material e serás eternamente feliz. É por isso que isso significa o quê? Cale o ego. Elimine o ego mental e serás eternamente feliz. Por quê? Com o ego mental calado, a sua mente se torna pura, silenciosa e sincera. E é aí que a alma e Deus passam a se manifestar. Então, basta fazer com que a alma, com todos esses poderes, se manifeste. É isso que nós viemos fazer aqui. Então, tudo lhe será acrescido, divinamente e abundantemente. Ademais, saiba que o ego sempre se manifesta de forma grotesca. Pode ver, qualquer um, por mais educado que seja, por mais, sei lá o quê, bons modos que tenham, o ego sempre vai se manifestar de forma grotesca, intolerante, impaciente, julgando e condenando tudo e todos. E a alma sempre se expressa com amor verdadeiro e de forma virtuosa. E a única decisão certa na vida é calar o ego para que a alma passe a se manifestar naturalmente. Na vida só existe esse único acerto, você calar o ego. Não existe outro acerto. Todo o resto é errado. Você tem que literalmente, se focar em calar o ego. Quando você cala o ego, é obrigação de Deus e da alma se manifestarem. Pronto, a sua vida se diviniza. Mas permitir as manifestações do ego irá distrair a sua mente e vai postergar a sua divinização. E o pior, enquanto você está sendo desviado para o ego, você está sofrendo. Sempre tem alguma insatisfação na vida, estresse, sofrimento, qualquer coisa negativa. Por isso, concentre-se nas práticas de calar o ego. Qualquer distração nas práticas é um retrocesso na vida, é um acúmulo de mais dívidas morais e mentais. Vai ter causa negativa, problemas, resultados negativos. Isso é um aumento da pobreza mental e espiritual. Portanto, foque-se, concentre-se e serás recompensado pela manifestação de Deus e da alma divina. Ademais, praticar calar o ego mental é o mesmo que restabelecer o canal de contato com Deus. Hoje você tem contato com Deus? Se é apegado, não tem.
por mais que a pessoa se convença que é religiosa, que acredita em Deus, que ora e tem isso e aquilo, não tem contato com Deus. Né? Enquanto você é o ego, anti-Deus, como que você vai ter contato com Deus? Primeiro você elimine o ego e Deus vai se manifestar diretamente. Pois o ego é o verdadeiro lodo que literalmente polui a mente e interfere e interrompe a comunicação com Deus, que exige essa pureza e essa sinceridade mental. E mais, pratique ser um devoto sincero de Deus. A devoção hoje, eu acredito em Deus, eu sou devoto de Deus, só que quando acontece o primeiro baque, a pessoa se destrói sozinha, fica totalmente insegura, preocupada, estressada. Quer dizer, não tem devoção verdadeira nenhuma. Então, para que seja um devoto, não seja esse devoto escravo do ego. Infelizmente, a maioria são devotos de Deus, mas são escravos do ego. Isso não existe, né? E quando a sua devoção a Deus é verdadeira, ela se sobrepõe ao ego. Isso é óbvio. Na verdade, o ego se torna insignificante diante do amor verdadeiro a Deus, da verdadeira devoção a Deus. Além do que a sua devoção a Deus te torna tão livre quanto o próprio Criador. E na mesma medida, você passa a amar, você alma uno a Deus, isto é, você passa a amar o real você de verdade. E também, não existe ninguém na sua vida que te aprecie mais do que Deus. Nem o seu pai, nem sua mãe, nem os seus filhos vão te apreciar mais do que Deus. Nem mesmo a pessoa mais próxima. Por quê? Que Deus é o que mais te aprecia? Porque você é um pedaço dele, você é parte dele. Integral, a sua alma é um pedaço de Deus. Então não tem como Deus não te apreciar. Mas hoje você é uma pessoa mais apreciada, valorizada, pelo que mais te deprecia e te desvaloriza, que é o ego. Como que você pode apreciar aquilo que te desvaloriza e te deprecia? Hoje você aprecia os seus sonhos, as suas metas, as suas conquistas, você aprecia as suas felicidades passageiras, temporárias. Como que você pode apreciar uma coisa dessa quando isso tudo está te depreciando? E com o ego, quanto mais você se dedica e se esforça, mais ele te deprecia muito mais. É a causa negativa com efeitos negativos. Além do que, o ego faz colidir interesses mesquinhos e opostos, criando desarmonias internas e externas, sempre, ao passo que a alma é pura união. Um instantinho só, pessoal, vou ligar o ventilador aqui. É que eu fechei tudo aqui por causa dos filhos que já estão de férias e estão jogando lá vídeo e ficam gritando lá no jogo. Ao passo que a alma é pura união eterna, pois só emana amor, paz, virtude, que se agregam e se unem eternamente. E quanto mais se agrega, é a felicidade, o amor que se aumenta. E percebam que o ego tenta criar uma barreira protetora para os seus filhos. Qual é o pai, qual que é a mãe que não quer proteger os seus filhos? Qual é o pai e a mãe que não quer proteger o trabalho, as finanças? Todos querem proteger. E o ego obriga a essa proteção
para poder blindar de todas as formas para que nada de ruim aconteça. E por que faz isso? Porque tem medo, porque tem preocupação, né? Tem pavor de que algo ruim aconteça. Só que, sem perceber essas barreiras protetoras, essa blindagem, logo se torna em quê? Numa grande prisão, né? Você tenta proteger a sua finança, a sua família, seus filhos, etc., o seu trabalho, e você cria essa blindagem, né? E aí você nem percebe que você, tentando proteger, você criou uma verdadeira prisão. E quando o apegado percebe que ele criou essa prisão, se perceber, né, já é tarde demais. E geralmente não percebe mesmo. E agora vai ter que lutar muito para derrubar e eliminar essas barreiras mentais que isolam o apegado de Deus e da própria alma. E mais, essa é a blindagem que impede o fluxo das vontades de Deus acessar a mente ocupada e blindada pelo ego. Quer dizer, a pessoa tem medo, tenta blindar, e aí o que acontece? As vontades dele, o medo, as vontades do não querer, não pode acontecer isso, não pode acontecer aquilo, impede o fluxo das vontades de Deus. Então, ele se isola, todo apegado, ele se isola de Deus. Afinal, o ego é sempre anti-Deus, então tem que isolar mesmo. Mas é preciso praticar, eliminar esse ego, ou essa blindagem continuará sendo a prisão que vai tornar o apegado sem liberdade, sem amor, sem prosperidade merecida, sem paz e sem a felicidade. E praticar, eliminar o ego, dá a falsa impressão que são maçantes e muito rotineiras. Só tem que praticar uma coisa, né? Só tem que ficar vigiando, só tem que ficar autorregulando os seus próprios pensamentos. Isso se torna rotineiro. Não, mas não é rotineiro. Pois essa prática de eliminar o ego tem que ser concentrada em apenas um único objetivo, calar o ego, tá? Diferente das múltiplas escolhas proporcionadas pelo ego. O ego te dá um leque gigantesco de escolha, diferentes possibilidades, múltiplas reações, decisões múltiplas. Você pode ter um monte de opções, mas os apegados, apesar dessa liberdade, entre aspas, de escolha, não percebe que todas as multiplicidades têm uma característica em comum, que são causas negativas. Você tem uma infinidade de escolhas, mas todas elas são causas negativas e vão gerar consequências negativas. Tá, qual a vantagem de você ter uma multiplicidade, né, de escolhas se todas são causas negativas? Então, veja só que essa prática é concentrada em calar o ego, ela tem efeitos divinos, mas a sua escolha múltipla são todas escolhas altamente ilusórias. Então, o que você prefere na sua vida? Continuar com as multiplicidades dos pensamentos, decisões, e lá na frente é só colher efeitos nocivos, ou você prefere se concentrar em calar o ego e divinizar a sua vida para a eternidade, tá certo? Então, essa é a única escolha correta na vida. Isso é o mesmo, essas pessoas que continuam com o ego,
é o mesmo que punir a si mesmo dentro da prisão. São todos prisioneiros do ego e punem a si próprio dentro da própria prisão que criou. Isso não é nada inteligente. E a concentração em praticar calar o ego é a única opção dada por Deus, que faz cessar as causas negativas e consequências negativas, e acrescidas de uma mente desbloqueada e livre para receber os fluxos das vontades divinas de Deus. Pratica, você vai desbloquear a sua mente e vai receber o fluxo das vontades de Deus. E ainda com um ganho extra, vai retornar à sua origem, que é o reino de Deus. Portanto, tenha foco e disciplina nas práticas. É o que faz toda a diferença entre os que dominarão o ego e os que manterão dominados e aprisionados pelo ego. Isto é, um será vitorioso e o outro um perdedor, embora ambos sejam sempre feitos à imagem e semelhança de Deus. E os apegados devem reconhecer a verdade que o ego não melhora a vida de ninguém. Muito pelo contrário, só vai deteriorando no todo. Onde já se viu um apegado, alguém conhece algum apegado que tenha virtudes plenas? Nunca fica estressado, nunca fica nervoso, nunca fica medroso, nunca fica insatisfeito? Claro que não existe, isso não existe. Então, é uma deterioração por completo. Mesmo que temporariamente esteja feliz, mesmo que temporariamente tenha riqueza material. Uma hora a causa negativa vai destruir tudo isso. Mas isso não é riqueza, é pessoas que têm riqueza material. Qual a diferença? Por que essa riqueza material não faz parte da sua vida? As pessoas acreditam que a riqueza material faz parte das suas vidas. Não, a riqueza material nunca fez parte da essência humana. Nunca fez parte e nunca vai fazer parte. Matérias são um amontoado de coisas. Matérias é um amontoado de terras, de dinheiro, disso e aquilo. Um amontoado de coisas temporárias em suas posses, tá certo? E de que adianta viver só piorando as suas qualidades, e os seus valores mentais e espirituais, acumulando montanhas de matéria? Você acumula matéria, mas perde as qualidades e os valores mentais e espirituais, a sua própria essência. Você perde a sua essência. Como que você consegue trocar algo que não faz parte da sua essência e deteriora a sua essência? Afinal, Deus te deu a oportunidade dessa vida para que assumas o você alma feito à semelhança dele. Mas não, você assume o eu ego para correr atrás daquilo que não faz parte da sua vida, não faz parte da sua essência. Por isso que as pessoas são literalmente traídas pelo próprio ego. E ao invés de viver deteriorando e acumulando sofrimentos e ilusões, deveriam ser, sim, estar praticando eliminar esse ego maligno. Portanto, pratique para calar o ego, para se tornar no ser feito à semelhança de Deus. Então é isso aí, pessoal. Para de correr atrás da matéria. E depois, ninguém precisa correr atrás de nada desse mundo. Tudo, absolutamente tudo, já está na alma. O que a gente tem que fazer é simplesmente calar o ego e fazer a alma se manifestar. E aí tudo, tranquilidade, felicidade, prosperidade,
tudo vem absolutamente automaticamente. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, até a próxima.